Sinal já tocou, então vamos direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal para a sessão por videoconferência. Essa sessão extraordinária por meio de videoconferência do Supremo Tribunal Federal. Informo as senhoras e senhores advogados e partes que acompanham feitos que estão na pauta da sessão de hoje, que ficaremos apenas no pregão do tema da ação direta da inconstitucionalidade 2135. Iniciamos antes do intervalo, os outros feitos serão devidamente realocados. E também informo as senhoras e senhores advogados e todos que nos acompanham, em razão da complexidade do tema e da densidade da análise, não é? A ministra relatora lembrou em seu relatório que só a análise da cautelar levou 6 anos e nós agora estamos julgando o mérito. Na data de hoje ficaremos apenas no voto da eminente relatora e depois suspenderemos o julgamento para continuidade futura. Passo a palavra, então, à eminente relatora, a ministra Carmen Lúcia, para o seu voto. Muito obrigada, senhor presidente, senhores ministros, senhor vice-procurador e senhores advogados, cumprimento cada um, doutor Eugênio, doutor Paulo, doutor Leonardo, não vejo aqui os outros, doutor César Brito, enfim, cumprimento cada qual, o senhor ministro da AGU, professor José Levi, agradecendo pelas achegas que trazem, os realces dados aos diferentes pontos. Eu chamo a atenção para a circunstância de que nesta ação foram postas em causa, quanto à validade constitucional, 9 itens específicos de normas constitucionais introduzidas pela emenda constitucional número 19, de 98. No caput do artigo 37, que teria havido uma alteração que seria inconstitucional, alega-se a inconstitucionalidade, seria uma inconstitucionalidade formal, decorrente da alteração da expressão qualidade do serviço prestado, que se tinha no texto anterior, por eficiência. Também os incisos 10 e 11 e 13 do artigo 37, alegava-se, hoje se ressaltou mais uma vez, a inconstitucionalidade material por suposta afronta ao princípio da isonomia. Essas duas normas, como se tem, eu fiz um quadro que fiz encaminhar aos senhores ministros, o que é a norma questionada, a alegação basicamente suscitada e o que se decidiu no julgamento da cautelar. Também foi questionado o caput do artigo 39. A alegação era de inconstitucionalidade formal, que foi em ênfase maior tanto na matéria posta na própria ação, na petição inicial da ação, quanto em memoriais, quanto hoje nas sustentações orais. Porque este foi o único ponto cuja cautelar foi deferida por este Supremo Tribunal Federal, vencidos os senhores ministros Nelson Jobim, Ricardo Lewandowski e Joaquim Barbosa. Também foram questionados parágrafos 1º e 7º do artigo 39. Alegava-se também, neste caso, inconstitucionalidade formal, porque teria havido uma mudança de substância da norma sem regular aprovação nos turnos. Também aqui foi indeferida a cautelar requerida. Também se alegou inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 41. Também inconstitucionalidade formal alegada, teria havido a ausência de aprovação da cláusula se estável, e era apenas esta expressão questionada. O artigo 135, na forma introduzida pela emenda, foi questionado em sua validade constitucional sob a alegação de inconstitucionalidade material, porque teria havido inobservância ao princípio da isonomia. Também foi indeferida na cautelar. O parágrafo 7º do artigo 169 foi questionada na validade pela falta de cumprimento dos requisitos formais, teria havido mudança da própria norma. O inciso 5 do artigo 206 também haveria inconstitucionalidade formal, e o artigo 26 da emenda, que foi também por uma inconstitucionalidade formal, mas essa foi julgada prejudicada
pelo plenário do Supremo quando do julgamento da liminar, porque teria exaurido o prazo de 2 anos. Basicamente, o que se questiona. Eu gostaria apenas de fazer, antes de iniciar, senhor presidente, senhores ministros, a leitura do voto, nas passagens e com as explicações que eu gostaria de enfatizar, duas remissões que faço em meu voto que poderiam ficar como não tendo tido o devido esclarecimento e, portanto, de pronto, afirmo que fiz uma citação incluída aqui do ministro Ricardo Lewandowski, ou do professor Ricardo Lewandowski, que também foi mencionado pelo doutor José Levi. Interpretação faz parte da própria essência da nossa tarefa e da tarefa de qualquer aplicador do direito. Mas devo dizer que este caso, que como já mencionou o ministro-presidente, teve 4 pedidos de vista, com exame muito aprofundado em fase de cautelar, acarretou votos que foram extremamente técnicos, não foram meras ilações nem conjecturas, muito ao contrário. Temos votos como do próprio ministro relator originário, o ministro Nery da Silveira, farei remissão a algumas passagens do seu voto, mas também a ministra Ellen Grace, que é uma exemplar juíza, ou foi uma exemplar juíza, muito técnica, que também pediu vista e volta com seu voto nos termos do que examinado, e mesmo a citação que é feita sobre o regime jurídico único, se teria sido validado numa segunda votação ou não, devo dizer que este tema está posto de novo ao Congresso Nacional, conforme noticiado amplamente hoje, e que neste período, o que sempre o direito administrativo brasileiro enfatizou foi exatamente o que encarecido pelo ministro Ricardo Lewandowski. Ou seja, quando a Constituição estabelece que a União, os Estados, Distrito Federal e municípios instituirão um regime jurídico único, é óbvio que cada um só pode instituir o seu no espaço da competência administrativa federativa própria de cada um. O contrário é que seria cogitável de ter um regime seletista aplicável igualmente para uma cidade do interior ou para a capital paulista, por exemplo. Então, não há aqui nenhum desvirtuamento no que foi julgado e no que agora trago como voto, absolutamente em relação à federação, que foi encarecida. A introdução, vou explicar depois, daquela norma se deveu aqui. Em alguns órgãos estatais, da União dos Estados, Distrito Federal e Municípios, às vezes tinha 5 pessoas trabalhando em igualdade de funções, mas com regimes jurídicos completamente diferentes. Por isso se resolveu, e está nos debates da Constituinte, estabelecer que haveria um regime jurídico único. Eu não faço, senhor presidente, senhores ministros, nenhum tipo de valoração da escolha constituinte, do constituinte originário ou do constituinte reformador. Esse espaço é da política, é do representante do povo eleito para esta função, e aqui eu me atenho rigorosamente ao que se põe na Constituição, que estabelece em seu artigo 60 o processo específico próprio e insuperável de mudança da Constituição. Caso contrário, teríamos uma Constituição flexível, não rígida. Se pudesse se mudar segundo um procedimento que não cumprisse aquela norma, e aí me parece que não é norma regimental, basicamente o que aqui se contém no questionamento realmente não teria sentido nem lugar. Mas não foi isso que foi posto, nem foi cuidado pelo Supremo. Quer no julgamento da cautelar, quer agora no voto que eu pretendo e nos votos que se seguirão com toda certeza. Tanto senhor presidente, senhores ministros, senhor vice-procurador, senhores advogados, eu lembro mais uma vez que iniciado o julgamento da medida cautelar em 8 de novembro de 2001, acaba aquele julgamento em 2 de agosto de 2007. E naquele julgamento se concluiu por maioria, e como disse, vencidos os ministros Nelson Jobim, Ricardo Lewandowski e Joaquim Barbosa, que proferiram votos alongados, percussientes, foi deferida parcialmente a medida cautelar, com efeitos ex nunc, para suspender a eficácia do caput do artigo 39 da Constituição, alterado pela emenda constitucional número 19, de 4 de junho de 98.
e isso se deu nos termos, basicamente, do voto do relator originário desta ação, o ministro Nery da Silveira. O plenário, por unanimidade, declarou prejuízo da ação direta quanto ao artigo 26 da emenda constitucional número 19, e eu estou mantendo, até porque aí o prejuízo já foi assentado naquele momento, apenas reiterando, e também indeferiu a suspensão cautelar da maioria das normas impugnadas. E aí são essas 9, essas 8, porque a do artigo 26 foi declarada prejudicada. Somente deferiu relativamente, como eu disse, ao caput do artigo 39. A discussão manteve-se fundamentalmente, e na maioria dos dispositivos e dos fundamentos apresentados nos diferentes votos, pela inconstitucionalidade formal da alteração promovida no caput do artigo 39. Tinha sido suprimida a previsão do regime jurídico único dos servidores da administração direta das autarquias e fundações públicas, que era previsto originariamente, e o dispositivo que foi questionado passava a prever a instituição dos conselhos de política da administração e remuneração de pessoal a serem integrados por servidores designados pelos poderes da República. Eu estou transcrevendo as normas questionadas, mas acabei de fazer a remissão a cada uma, e nos termos do voto vencedor, e que conduziu toda a votação do ministro Nery da Silveira, o que se extrai basicamente é que o julgamento da cautelar considerou a discussão específica sobre a proposta de extinção do regime jurídico único dos servidores, que seria substituída pela sistemática do contrato de emprego público, teria sido, nos termos do que foi concluído naquela votação, rejeitada na Câmara dos Deputados em primeiro turno, no destaque de votação em separado número 9, mencionado várias vezes, tanto na peça inicial desta ação, quanto nos memoriais, quanto hoje nas sustentações orais. Segundo se concluiu naquele julgamento, com apenas 298 votos, portanto, sem alcançar os 308 necessários para a sua aprovação, nos termos do parágrafo 2º do artigo 60 da Constituição. Não estou a cuidar de norma regimental em nenhum momento. A Câmara dos Deputados tinha rejeitado a proposta de mudança no caput do artigo 39, que alterava a sistemática, portanto, da contratação, porque se excluiu a exigência do regime jurídico único para todos os servidores. Estou anotando que se tem naquele destaque para votação em separado, chamado DVS número 9, apresentadas e rejeitadas pela Câmara propostas que objetivavam a extinção, e eu voltarei a isso no curso do voto. A mesma matéria foi rejeitada em primeiro turno, mas retornou numa segunda votação e compareceu na redação final do substitutivo para a votação em segundo turno, e aí obteve a votação. No julgamento do requerimento da medida cautelar, o Supremo, por maioria, como eu disse, deferiu o pleito e suspendeu cautelarmente aquela norma, porque vislumbrou vício de inconstitucionalidade formal, pelo menos para os fins específicos da cautelar. Também naquele julgamento, foi indeferido o requerimento de suspensão cautelar das demais normas questionadas por ausência da demonstração da alegada inconstitucionalidade formal. Foram consideradas as outras alterações não substanciais e apenas de redação, e, como disse, foi também julgado prejudicada a ação relativamente ao artigo 26 da emenda constitucional. Foi indeferido o requerimento de suspensão cautelar dos incisos 10 e 13 do 37, 1, 2 e 3 do parágrafo 1º do artigo 39, parágrafo 2º do 41, artigo 135, neste se assentando que a alteração sobre remuneração e recondução dos servidores, na esteira dos precedentes do Supremo, assentam-se na inexistência de desobediência ao princípio da isonomia e inexistência de direito adquirido a regime jurídico.
para os fins daquela cautelar, não se vislumbrou demonstração de inconstitucionalidade material nas normas questionadas. No voto condutor do ministro Neri, cujos fundamentos, na minha percepção e com as vênias de todas as compreensões em contrário, permanecem inteiramente íntegros e, portanto, válidos para a confirmação da inconstitucionalidade nesta apreciação, o ministro Neri analisou o processo de alteração constitucional levado a efeito, porque, como eu disse, foi pela inconstitucionalidade formal que se teve o deferimento do requerido, e assentou Sua Excelência, então, que haveria a necessidade de demonstração de ter havido o descumprimento do parágrafo 2º do artigo 60 da Constituição. Tem-se, portanto, que, neste ponto, sustentava-se que a ofensa à Constituição teria sido a inclusão no texto da proposta de emenda constitucional 173, em segundo turno, dispositivos cuja redação não teria sido aprovada na primeira. E a controvérsia, portanto, ficou nos termos específicos da Constituição, porque a Constituição estabelece expressamente a necessidade de se ter a votação com aprovação em 2 turnos, o que não teria, e por 3/5 dos votos dos membros da Câmara dos Deputados, com votação nominal. Estou acentuando, senhor presidente, que ao fazer essa análise, que é muito percussiente do ministro Nery da Silveira, se descreveu o que ocorreu e que aqui eu gostaria de reler. Está no caso do DVS número 9, que foi apresentado pelo Bloco da Oposição em 1º de abril de 97, que assim o formulou. Aspas, senhor presidente, com base no artigo 161, parágrafo 2º do Regimento Interno, requeremos destaque para votação em separado o inciso 9 do artigo 37, constante do parágrafo 3º do substitutivo, artigo 16 do substitutivo, 3, caput do artigo 39, constante do artigo 5º do substitutivo. Na justificativa desse destaque, se acentuou: a rejeição da alteração ao inciso 9 proposta é extremamente necessária, e aí se descreve por que seria. Além disso, no artigo 16, prevê o relator que o contrato de trabalho não permitirá que o servidor, por ele regido, possa impetrar dissídio ou negociação. Seria, portanto, um contrato de trabalho. Esse destaque visa manter a regra atual do regime jurídico único, alcançando todos os servidores da administração, direta, autárquica e fundacional, ocupantes de cargos permanentes, bem assim preservar a permissão de contratação temporária por excepcional interesse público. Ao debater a fundamentação desse destaque, o senador Moreira Franco, também hoje já citado, enfatizou, aspas, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o nobre líder da oposição, o deputado Marcelo Della, partiu de uma verdade. O fato de a proposta dessa Casa do Congresso Nacional definir por lei uma relação contratual específica para o servidor público brasileiro, que substitui a mais imoral das formas utilizadas até hoje na administração pública brasileira, criada para entender interesses políticos, eleitorais e menores, que é o Instituto do Contrato Temporário. Certamente, não posso acreditar que um homem que se diz defensor dos interesses da administração pública venha aqui defender a manutenção dessa imoralidade que permitiu a prefeitos e governadores, ao longo de anos, admitirem servidores sem concurso, sem nenhum critério, sem nenhum apelo, a não ser o seu interesse pessoal, político e eleitoral, o dos seus amigos e apaniguados, relegando o interesse da administração, da população e do bom servidor. O substitutivo propõe, sim, o contrato temporário, e mais ainda, o que queremos é garantir a diferença entre o mundo público e o privado. Não queremos que venha para a administração a CLT, um vínculo contratual específico do mundo privado, no qual a empresa e os interesses para a organização do trabalho têm dono, têm cara. Na administração, o interesse é da população, da sociedade. E aí ainda é o Moreira Franco que diz, não tem a menor dúvida
de que, se aprovarmos hoje o Instituto do Contrato de Emprego Público, estaremos dando ao Congresso Nacional a oportunidade de garantir direitos ao servidor, de melhorar a qualidade da administração pública e, o mais importante de tudo, mobilizar de maneira correta as pessoas que trabalharem em benefício da população, prestando um serviço de qualidade. Por isso, peço aos meus companheiros que aprovem o texto do substitutivo. As disposições do substitutivo, e aí eu transcrevo, tinham uma redação específica. Como disse, faço a transcrição em meu voto. Mas também transcrevo que, na votação, após longos debates, ocorreu a votação do DVS no dia 23 de abril de 97, registrando-se o seguinte resultado, aspas, votaram sim, 298, não, 142, abstenções, 8, total, 448. O presidente proclamou, são rejeitados os dispositivos. Em consequência, ficam suprimidos do texto. Na resenha geral do resultado da votação em primeiro turno, da PEC 173, encaminhada para a Secretaria-Geral da Mesa, a Comissão Especial para a Elaboração da Redação para segundo turno, resta isento de dúvida que foram suprimidos dos substitutivos, dentre outros, o inciso 9 do artigo 37, artigo 3º do substitutivo, objeto do destaque de bancada número 9, o artigo 16 do substitutivo e o caput do artigo 39, artigo 5º do substitutivo, objeto do destaque de bancada número 9. Quanto ao caput do artigo 39, previsto no artigo 5º do substitutivo, em solução à questão de ordem, o presidente Michel Temer anotou, aspas, o senhor Marcelo Deda formulou questão de ordem em sessão de ontem acerca da prejudicialidade de diversos dispositivos, em função da votação do destaque de bancada número 9. Com efeito em decorrência da supressão da redação proposta ao caput do artigo 39, ficaram prejudicados diversos dispositivos, a exemplo dos incisos integrantes do artigo proposto, como já anunciado por essa presidência. As prejudicialidades decorrentes das votações havidas são ordinariamente anunciadas pela presidência no momento em que a matéria respectiva é anunciada para votação. Todavia, em resposta à questão de ordem formulada, considero desde já prejudicadas as remissões aos dispositivos suprimidos, ficando a cargo da comissão especial fazer as necessárias adequações redacionais ao elaborar o texto para o segundo turno. A longa transcrição que fiz no meu texto, no meu voto, desse texto do ministro Neri, é para demonstrar que, com base no que analisado e constatado por ele sobre o procedimento de alteração, concluiu ter havido inobservância das normas constitucionais ao ser reinserada a mesma norma para votação em segundo turno. A matéria rejeitada em primeiro turno, que constava do parágrafo 2º do artigo 39 do primeiro substitutivo, retornou para um segundo turno de votação na Câmara dos Deputados. Então, como caput do artigo 39, do que seria a redação final do substitutivo apresentado pela Comissão Especial de Redação. Aspas, dessa sorte, não pode haver dúvida de que o caput do artigo 39 da Constituição não foi alterado pela emenda constitucional número 19. Não era efetivamente possível ao relator da comissão, na redação final do texto em primeiro turno, deslocar do parágrafo 2º do artigo 39, como redigido no artigo 5º do caput, para vir a ser o novo caput do artigo 39, como previsto na emenda constitucional número 19. De fato, o parágrafo 2º era o que cuidava especificamente desses conselhos que vieram a compor, então, o caput pela nova votação. E aí, de novo, transcrevo a passagem do voto do ministro Neri, porque ele, então, reafirma que teria havido equívoco ao ser reintroduzido e que teria havido, portanto, a aprovação da matéria na comissão especial já quando estava eivada de nulidade sobre o aspecto procedimental,
uma vez que se descumpriram formalidades essenciais previstas para o rito próprio, detente a comissão sobre um novo substitutivo, o que também se tem como registro. Concluiu, por isso, o ministro Nery da Silveira pela infidelidade da redação final da proposta que submetia a um segundo turno de votação matéria rejeitada no primeiro. E aqui, de novo, transcreva a passagem do voto de Sua Excelência, no qual expressamente ele faz todas as anotações sobre o que veio a ser considerado o novo caput daquele artigo. Nos termos do voto do ministro Nery da Silveira, que a maioria concluiu ter sido rejeitada a proposta de alteração do caput do artigo 39 para a criação do chamado contrato de emprego público, quando da votação do destaque para a votação em separado número 9. Aquela rejeição alcançou também outros dispositivos, nos quais havia sido cuidada a matéria. É ainda o ministro Nery que afirma. Ora, essa disposição do substitutivo foi parte do DVS número 9, que não logrou aprovação em plenário em primeiro turno. Esta está, aliás, claro, na proclamação do resultado da votação do primeiro turno, que foi suprimido do substitutivo inciso 9 do artigo 37, objeto do destaque, como sucedeu com o caput do artigo 39. Dessa maneira, manteve-se o inciso 9 do artigo 37 na redação original quanto à possibilidade de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Não se consagrou destarte na emenda constitucional número 19 o pretendido contrato de emprego público, eis que não aprovada a nova redação proposta constante do artigo 3º do substitutivo da comissão especial, que foi, em consequência, suprimido do texto. E ainda Sua Excelência afirma também o artigo 16 do substitutivo, ao pretender introduzir o parágrafo 3º do artigo 114 da Constituição, para que não se inserissem na competência da Justiça do Trabalho os litígios decorrentes de contrato de emprego público previsto no substitutivo, foi dele suprimido, expressamente porque objeto do DVS número 9 não aprovado, fecho aspas. Essa longa transcrição é para se estampar exatamente os termos peremptórios adotados pelo ministro Nery da Silveira e que comprovaram, segundo ele, e tenho como certo, senhor presidente, o vício formal descrito, pedindo vênia às compreensões diferentes. A jurisprudência do Supremo consolidou-se no sentido da possibilidade de invalidação de emendas constitucionais, nas hipóteses de ultraje aos limites esculpidos no artigo 60 da Constituição da República de 1988. É a citação que faço de voto do ministro Luiz Fux, na ação direta 5.105, e no mesmo sentido tem-se ainda, do ministro Luiz Fux, voto proferido na ação direta de inconstitucionalidade número 4.425, apenas para ficar em alguns precedentes da nossa Casa que permitem que seja declarada inconstitucionalidade por vício formal, nos casos em que não se tenha o acatamento pleno do que previsto no artigo 60 da Constituição. Observa-se, no caso, que em 1º de abril de 1997, na tramitação do substitutivo da proposta de emenda constitucional 173, o bloco de oposição apresentou um pedido para votação em separado, o destaque para votação em separado, como eu disse, de alterações para normas que extinguiam a previsão constitucional originária do regime jurídico único e instituíam um contrato de emprego público. O pedido objetivava expressamente, como consta da justificativa, aspas, manter a regra atual do regime jurídico único, alcançando todos os servidores da administração direta, autárquica e fundacional, bem assim preservar a permissão de contratação temporária por excepcional interesse público. Ao contraditar os argumentos oferecidos pela oposição, o relator da proposta de emenda à Constituição, então deputado federal Moreira Franco, demonstrou plena ciência do objetivo do DVS número 9, ou seja, a manutenção do regime jurídico único. E aí eu já li para Vossas Excelências e transcrevi
o que se contém no debate, nos debates havidos na Câmara, no qual se tem a seguinte fala daquele eminente parlamentar: não tenho a menor dúvida de que, se aprovarmos hoje o Instituto do Contrato de Emprego Público, estaremos dando ao Congresso Nacional a oportunidade de garantir direitos ao servidor, como li antes. Portanto, por isso, afirmou ele, peço aos meus companheiros que aprovem o texto do substitutivo. E transcrevo, portanto, o que se continha naquele DVS número 9. Submetido, como disse, à votação pelo plenário, o substitutivo foi aprovado, ressalvados os destaques, com 309 votos favoráveis, 147 votos contrários e 18 abstenções. Entretanto, os dispositivos destacados, objetos do DVS número 9, e que extinguiam o regime jurídico único, não obtiveram 3/5 dos votos pela aprovação, não se chegou aos 308 votos, contando com 298 votos favoráveis, 142 contra e 8 abstenções. Foi proclamado, então, pelo presidente da Câmara, de então, Michel Temer, que tinham sido rejeitadas as alterações propostas para o inciso 9 do artigo 37, para o caput do artigo 39 e para o parágrafo 3º do artigo 114 da Constituição. Ao resolver ainda a questão de ordem, formulada pelo deputado federal Marcelo Deda, o presidente, como eu acabei de ler, ainda é expresso ao dizer que ficaram prejudicadas aquelas propostas, aspas, uma vez que as regras nele contidas são decorrências lógicas da redação rejeitada pelo artigo 39. Parece-me, portanto, fora de dúvida, que as normas objeto do destaque para votação em separado número 9 foram rejeitadas na forma decidida pela maioria do plenário deste Supremo, ao examinar e decidir sobre o requerimento de cautelar, no caso específico do caput do artigo 39 da Constituição, porque não poderiam ter sido submetidas à votação em segundo turno, uma vez que no primeiro turno, por aquele destaque, não foram aprovadas. Isso foi reconhecido pelo ministro Nelson Jobim, em cujo voto vencido afirmou Sua Excelência, aspas, as matérias destacadas pelo DVS número 9 foram rejeitadas, pois não alcançaram o quórum qualificado de 308 deputados. Apenas 298 votaram pela sua aprovação. E aí ainda Sua Excelência expressa que o caput do artigo 39, inciso 9 do artigo 37 e 16, textos propostos não foram aprovados e passaram a não mais fazer parte. Entretanto, o ministro Nelson Jobim considerou que, como foi de novo conduzido ao exame e houve uma nova votação, esta nova votação teria ensejado aquela reintrodução do texto. É de se lembrar, senhores ministros, que a Constituição, ao estabelecer os limites ao poder reformador, estabelece que, rejeitada uma matéria, ela não pode ser submetida pela segunda vez, nem mesmo pelos deputados e senadores. Então, se tivesse havido uma nova inclusão, uma inclusão do texto, mesmo depois de ter sido rejeitado uma primeira vez, esbarraria nesse outro óbice, que também é constitucional, do artigo 60. Por isso, o não atingimento do quórum de votação para promover as alterações propostas no substitutivo aos artigos 37, inciso 9, 39, caput e 114, parágrafo 3º da Constituição, configurou inequívoca manifestação do plenário da Câmara, logo no primeiro turno de votação, no sentido da rejeição da proposta de extinção do regime jurídico único da administração pública direta, autarquias e fundações, que vigorava segundo a norma originária do artigo 39. Após a votação do primeiro turno, o relator do projeto na comissão especial, deputado Moreira Franco, alterou a redação final do substitutivo e transferiu o conteúdo da proposta do parágrafo 2º do artigo 39 para o caput. E aqui eu chamo a atenção para um dado. Se não foi reintroduzido no parágrafo 2º, se foi rejeitado o contrato, esses conselhos
que passaram a ser previstos por esta nova votação dizem respeito a que contrato? Porque aí a transferência de um parágrafo para o CAPT, excluindo-se a norma que fazia remissão ao regime jurídico único, não trata do regime. Por outra via, portanto, digo eu, submeteu-se a segundo turno de votação matéria rejeitada no primeiro, burlando-se, na minha compreensão, e mais uma vez enfatizando que houve compreensões em contrário, extremamente percussientes, embora não me tenham convencido, o requisito constitucional de aprovação das emendas constitucionais por 3/5 dos votos dos membros em cada casa, em 2 turnos de votação. No julgamento da cautelar, o ministro Nelson Jobim afirma expressamente em seu voto, e foi voto divergente, como eu fiz questão de enfatizar, aspas, e fazendo remissão, portanto, ao reexame da matéria rejeitada no DVS número 7, que também teria sido, como agora o eminente ministro José Levi, da Advocacia Geral da União, fez referência. Teria ocorrido em outra votação separada, em 19 de novembro de 97, no DVS número 8, de segundo turno. No voto exarado, em pedido de vista, o ministro Nelson Jobim afirma, aspas, ressalto que o objeto e o objetivo do DVS número 8 de segundo turno são rigorosamente os mesmos do DVS número 9 do primeiro turno. Estou citando, entre aspas, esta passagem do voto de Sua Excelência. A distinção entre ambos, afirmou o ministro Jobim, está em que o DVS número 9, em relação ao artigo 39, teve como objeto o caput do artigo 39 da redação. Já o DVS número 8 teve por objeto a integralidade do artigo 39 da redação. E aí eu transcrevo o que também foi transcrito pelo ministro Nelson Jobim, afirmando a diferença. Mas a conclusão adotada pela maioria deste plenário na votação do requerimento de cautelar foi exatamente de que haveria inconstitucionalidade porque se trataria, estou citando entre aspas, presidente, de uma manobra. E por isso me pareceu, e estou acompanhando, este entendimento. Assentou a ministra Ellen Grace em seu voto vista que a mudança na redação do caput do artigo 39, pelo conteúdo que constava do seu parágrafo 2º, a pretexto de integrar a norma, que estaria acéfala com a rejeição do DVS número 9, consubstanciou, na verdade, aspas, cito do voto da ministra Ellen Grace, tentativa para superar a não aprovação do DVS número 9 e evitar a permanência do regime jurídico único previsto no caput do artigo 39, então vigente, para permitir a implementação do contrato de emprego público. E aí transcrevo uma passagem mais longa do voto de Sua Excelência, mas faço referência, senhor presidente, senhores ministros, a uma outra passagem de um outro voto vista. Aqui nós tivemos o voto vista da ministra Ellen, depois o voto vista do ministro Jobim, depois o voto vista do ministro Ricardo Lewandowski, depois o voto vista do ministro César Peluso. Em seu voto vista, o ministro Peluso afirma, penso data venha ter o voto do ministro Nery da Silveira dado solução correta à controvérsia. Com efeito, o fato inarredável é que a proposta de alteração do caput do artigo 39 da Constituição Federal não foi aprovada pela maioria qualificada de 3/5 dos membros da Câmara dos Deputados em primeiro turno de votação. Tal descumprimento da exigência prevista no artigo 60, parágrafo 2º da Carta da República e reproduzida no artigo 202, parágrafo 7º do Regimento Interno, impede possa reputar-se consentânea com a ordem constitucional a atribuição do novo texto àquele dispositivo constitucional. Concedido destaque, afirma o ministro Peluso, para a votação em separado da proposta de alteração do artigo 39 caput da Constituição, DVS número 9, e objeto do artigo 5º do substitutivo,
o novo texto só poderia considerar-se aprovado se os votos favoráveis atingissem o quórum mínimo exigido pelo artigo 60, parágrafo 2º, equivalente a 308 votos. Não logrou, porém, essa aprovação e, por isso, foi rejeitada expressamente. A despeito desse fato certo, ainda é o voto do ministro Peluso. A Comissão Especial de Redação, ao elaborar o texto enviado a segundo turno, deslocou o parágrafo 2º do artigo 39, integrado ao restante do artigo 5º do substitutivo e com ele aprovado, para o lugar do caput do artigo 39, cuja proposta havia sido rejeitada. Não há como essa transposição, por mera emenda redacional, não há como ter essa transposição por mera emenda redacional. E afirma ele, em outras palavras, revogou-se o artigo 39 caput da Constituição Federal sem que tenha sido composta a maioria qualificada a cuja formação o artigo 60, parágrafo 2º, condiciona qualquer modificação no texto constitucional. Em suma, afirmou o ministro Peluso, a Comissão Especial de Redação alterou o dispositivo constitucional que a Câmara dos Deputados não quis modificar, fecho aspas. Também a Procuradoria-Geral da República tem uma passagem semelhante, deixo de fazer a leitura, presidente, porque o vice-procurador doutor Humberto Jacques já fez referência a esta passagem, e afirmo que a supressão da norma originária do caput do artigo 39 afrontou, na minha compreensão, inequivocadamente a manifestação do plenário da Câmara, que em primeiro turno de votação rejeitar a mudança pretendida e, dessa forma, desrespeitou o procedimento formal de reforma constitucional, contrariamente à natureza suprema e rígida da Constituição. Estou citando, senhor presidente, também as lições do professor José Afonso da Silva, para quem o poder de reforma é limitado, está submetido às regras procedimentais da Constituição mesma, e delas não se pode desviar, sob pena do vício de inconstitucionalidade da norma resultante. Também afirmo que o que se levou a efeito por aquela forma de reintrodução da mesma matéria já rejeitada, teria descumprido por exigir a aprovação por 3/5, que não foi alcançado, reintrodução da matéria. Portanto, depois de se ter a rejeição e ainda, como eu disse, a vedação havida no mesmo parágrafo 5º do artigo 60, segundo o qual a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Portanto, parece-me que, quanto à inconstitucionalidade formal do caput do artigo 39, na forma da emenda constitucional 19 de 98, é de ser declarada com a nulidade da norma, tal como já adotado desde 2007, na qual se restabeleceu a norma anterior. Faço ainda referência, senhor presidente, à ausência de outras inconstitucionalidades formais que foram alegadas, basicamente em relação ao caput do artigo 37, como eu disse, foi introduzida a palavra eficiência, que é um princípio de direito administrativo, que se somou aos demais, e, portanto, aqui tenho como realmente nenhuma dificuldade para assegurar que não houve alteração substancial. A análise dos textos do caput do artigo 37, parágrafo 1º, incisos do 39, parágrafo 7º do artigo e parágrafo 7º, parágrafo 7º do 160 e 206, inciso 5º, que os autores alegam que teria configuraria gravíssimo precedente, porque não teriam sido aprovados, na minha compreensão, realmente aqui não se tem a inconstitucionalidade formal. A análise dos textos submetidos à votação na Câmara e no Senado não conduz à conclusão de que, nestes casos específicos, teriam sido modificadas em sua substância, em sua matéria, mas por emendas tipicamente de redação, não se havendo, portanto, cogitar nestes casos de inconstitucionalidade, o que foi confirmado pela unanimidade dos ministros na apreciação da cautelar. Também nestes casos estou registrando a ênfase com que o ministro Nery da Silveira detalhou em seu voto
sendo acompanhados por todos quanto a estes outros pontos, a ausência de mudança substancial nesses dispositivos. Nestes casos aqui também, estou citando o entendimento também do ministro Nelson Jobim, que no julgamento da cautelar, ao acompanhar, demonstrou ausentes mudança substancial nos conteúdos normativos e, portanto, não haveria, como também enfatizado numa passagem dos debates pelo ministro Pertence, modificação que determinasse a necessidade de se ter como uma nova necessidade de uma outra emenda ou de nova votação. Não se comprovam nas emendas de redação os vícios alegados que não obscureceram o sentido lógico do texto, nem operaram a alteração substancial. Estou falando isso com relação à palavra eficiência, que substituiu a qualidade do serviço prestado. Essa foi uma emenda de redação introduzida no segundo turno. Também política remuneratória por sistema remuneratório, do parágrafo 1º do artigo 39. Aqui não há realmente nenhuma alteração de sentido, de significado ou de norma. Também não consegui vislumbrar, na substituição da expressão disciplinará a aplicação dos recursos orçamentários por disciplinará a aplicação de recursos, mudança substancial ou que pudesse acarretar qualquer tipo de mudança na estrutura buscada pelo comando normativo. Também não consigo ver, na alteração da expressão, os critérios a serem obedecidos na efetivação da demissão por as normas gerais a serem obedecidas na demissão do servidor, qualquer mudança de conteúdo. E, portanto, não vejo não vejo em que haveria alguma inconstitucionalidade. Também não consigo vislumbrar inconstitucionalidade na alteração do singular para o plural na locução plano de carreira, do inciso 5º, por planos de carreira. Embora a emenda constitucional 53 tenha alterado essa redação, não há mudança de norma. No julgamento da ação declaratória de constitucionalidade número 3, este Supremo decidiu, nos termos do voto condutor do ministro Nelson Jobim, que que é preciso que não basta a simples modificação do enunciado pelo qual se expressa a proposição jurídica para que se tenha uma modificação ou uma alteração substancial. O comando jurídico, a proposição, somente pode ser considerada alterada se tiver sofrido mudança e, neste caso, teria que ser uma mudança de substância da norma. Portanto, também neste caso não vislumbrei nada que pudesse configurar inconstitucionalidade. E também na ação direta de inconstitucionalidade 3.367, de relatoria do ministro César Peluso, este Supremo já assentou que não precisa ser reapreciado pela Câmara dos Deputados expressão suprimido pelo Senado em texto de projeto que, na redação aprovada em ambas as causas, não perdeu o sentido normativo. Portanto, eu estou considerando que não procedem as alegações de inconstitucionalidade formais imputadas às emendas que foram mesmo de redação, quanto ao caput do artigo 37, caput parágrafos 1º e 7º do artigo 39, parágrafo 2º do artigo 41, parágrafo 7º do artigo 169 e ao inciso 5 do artigo 206. Também não vislumbrei inconstitucionalidade material nas mudanças processadas nos incisos 10 e 13 do artigo 37, quanto a estes, aos parágrafos 1º incisos do artigo 39 e ao artigo 135, se tem que houve na emenda nem nada que pudesse demonstrar que teria sido ou retirado direito que não pudesse ser alterado por reforma, por emenda constitucional, e a nova redação também do artigo 135, ao prever a forma de subsídio na remuneração dos servidores, integrantes de defensorias, advocacia pública da União dos Estados do Distrito Federal,
são apenas adequações introduzidas ao regime previsto na emenda constitucional. E, portanto, nós já tínhamos na própria Constituição o impedimento de qualquer forma de vinculação ou equiparação, pelo que não vi contaminação nem por inconstitucionalidade formal, nem por inconstitucionalidade material nesses pontos. Os autores ainda alegam que a redação original do dispositivo constitucional limitava-se a prever a revisão geral da remuneração sem distinção de índices entre civis e militares. Mas o argumento não me parece proceder com as vênias das inteligências contrárias, porque as alterações entre os regimes remuneratórios decorrem de uma diferenciação material inerente àquelas atribuições. Portanto, não há algo que possa ter tisnado ou maculado direitos fundamentais de servidores. As normas constitucionais originárias que faziam remissão à norma do parágrafo 1º do artigo 39 asseguravam direitos que foram, se não mantidos, alterados na forma própria de uma emenda constitucional com as determinações do Congresso e sem que isso, de alguma forma, comprometesse o que se põe na Constituição como limite material ao exercício do poder reformador. Neste item, ainda realço que o Supremo tem reiteradamente decidido que a isonomia de vencimentos estabelecida por dispositivo constitucional revela critério a ser adotado pelo legislador na edição das leis e nas quais se cuide de remuneração dos cargos públicos. A previsão da norma originária do parágrafo 1º do artigo 39 da Constituição não garantiu aos servidores direito à isonomia automática de vencimentos, de cargos de atribuições iguais ou assemelhadas. E o artigo 37, inciso 13, vedava e veda ainda a vinculação ou equiparação de vencimentos de espécies remuneratórias para efeito de remuneração do pessoal do serviço público. Então, a conclusão sobre isonomia sempre defendeu de lei específica que adotasse um discrimen próprio e legítimo para que pudesse ser feito. Estou citando, neste sentido, da relatoria do ministro Sepúlveda pertence, por exemplo, à ação direta de inconstitucionalidade número 1776, na qual expressamente se concluiu neste sentido, dentre vários outros que temos. A supressão textual da isonomia de vencimentos por critérios objetivos e de aplicação uniforme a serem seguidos pelo legislador na fixação de padrões e demais componentes do regime remuneratório não acarreta, a meu ver, ofensa ao inciso 1 do artigo 5º, nem ao caput do artigo 5º, porque são condizentes com os aspectos da isonomia material a permitirem a apuração dos requisitos, atribuições e peculiaridades de cada cargo público. Neste sentido, já me manifestei em várias outras ocasiões. O Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada quanto à inexistência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário, tributário, administrativo. Estou citando quase meia página aqui de precedentes e poderia citar muito mais, senhor presidente. Quanto ao parágrafo 2º do artigo 41, no qual se dispõe são estáveis, após 2 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude do concurso público, passou-se a previsão de após 3 anos. E o que é questionado nem é isso, é o parágrafo 2º no qual se tem que, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor público, ele será reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, que será reintegrado. E este ponto também foi objeto de um grande debate no exame da cautelar, e o ministro Nery da Silveira acentuou, então, que em cautelar não se haveria de reconhecer existência de vício formal pela alegação de que a cláusula, se estável, não poderia ter constado. E agora, no exame de mérito, senhor presidente, também me parece não haver algo que pudesse ofender qualquer disposição constitucional, que não pudesse ser objeto de alteração pelo Constituinte reformador, da indicação de um critério a ser observado para essa reintegração. A alteração, portanto, não me parece, neste caso, nem formalmente, porque já se incluía num dos sentidos que era dado, e o ministro Ricardo Lewandowski foi expresso em seu voto, naquela sentada, a afirmar exatamente isso, que
a inclusão da cláusula "se estável" no parágrafo 2º da Constituição tinha o sentido de tornar mais explícito o pretendido com o novo dispositivo constitucional, ou seja, não se introduzia uma novidade, mas esclarecia-se um ponto já cuidado. A condicionante, portanto, inserida no parágrafo 2º do artigo 41, não contraria direitos e garantias constitucionais, harmoniza-se com o que é a estabilidade no serviço público e, a um só tempo, fortalece o Instituto da estabilidade e a confirmação na relação estatutária não contratual entre servidor e administração pública. Como foi afirmado, senhor presidente, senhores ministros, por este plenário no julgamento da cautelar, está prejudicado o pedido no que se refere ao artigo 26, pelo exaurimento do seu tempo. Foi unânime esta decisão, pelo que, pedindo muitas desculpas, senhor presidente, pelo alongado do meu voto, e saltei algumas transcrições, mas achei que era necessário enfatizar o longo e aprofundado debate levado a efeito pelo plenário no julgamento da cautelar. Eu estou votando no sentido de julgar parcialmente procedente a presente ação, para declarar a inconstitucionalidade formal do caput do artigo 39 da Constituição da República, que foi alterado pela emenda constitucional número 19, portanto, confirmando a cautelar deferida por este plenário, até mesmo, senhor presidente, quanto à definição dos efeitos. Na assentada em que se deu a finalização daquele julgamento, foi proclamado que, a despeito da suspensão deferida, aspas, subsistindo a legislação editada nos termos da emenda constitucional, da emenda declarada suspensa. E, portanto, o que se manteve de 98 até 2007, até para evitar um caos administrativo ou uma situação realmente de profunda insegurança, foi mantido. Ora, 13 anos depois daquela ultimação do julgado, parece-me que é de todo conveniente manter-se o que foi definido naquele momento. Ou seja, daí para frente, retornou-se à norma originária, e basta a gente pegar um exemplar editado pelo próprio Congresso Nacional para se ter exatamente no caput do artigo 39 a norma originária. E, desde então, passou a ser cumprida rigorosamente por todos os entes da Federação Brasileira. E parece-me que assim deva continuar. É como voto, senhor presidente, mais uma vez pedindo desculpas a Vossa Excelência, aos ministros, especialmente, pelo alongado do voto. Agradeço à ministra Carmen Lúcia, e também julga prejudicada a ação quanto ao artigo 26. Sim, confirmo exatamente. Cautelar nesse ponto. Então, eu vou... Por 2 anos, né, presidente? Quando foi julgada, tinha 8 anos já, daí. Então já tinha 6 do exaurimento. Então, eu vou suspender o julgamento com a proclamação parcial do voto da relatora, no seguinte sentido: Sua Excelência julga prejudicada a ação quanto ao artigo 26 da emenda constitucional número 19/1998 e, no mais, julga parcialmente procedente a presente ação direta a declarar a inconstitucionalidade formal do caput do artigo 39 da Constituição da República, alterado pela emenda constitucional número 19 de 1998. Não fica essa proclamação e, a contrário senso, os outros dispositivos foram julgados improcedentes no voto da eminente relatora. A ação quanto aos outros dispositivos impugnados. Agradecendo a presença de todos, senhoras ministras, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República em exercício, senhor Advogado-Geral, senhoras e senhores advogados, servidores, todos que nos acompanharam, declaro encerrada a presente sessão. Um bom final de tarde, uma boa noite a todos. Muito obrigado.